Olá para todos, hoje vamos estudar mais uma aplicação do nosso conceito da derivada, que é muito importante, mas mesmo muito compreensível. Essa aplicação, a ideia dessa aplicação é genoma de uma ciência matemática inteira, que se chama otimização. Essa é a área da matemática aplicada que tem que encontrar soluções melhores para muitas situações. Então, essa coisa se chama valores mínimos e máximos no intervalo de uma função. O problema é encontrar valores máximos e mínimos de uma função. Uma função boa, vamos falar, ela é contínua, tem derivadas e quase sempre pode ter. E nós temos uma ferramenta maravilhosa que é derivada. Por que é maravilhosa? Porque, na verdade, como temos que resolver esse problema? Na verdade, se nós temos uma função, temos que comparar valores infinitos, infinito número de valores dessa função no todo o intervalo. Mas a gente tem essa coisa que se chama derivada. Isso permite nós podemos comparar somente um número finito. Nós vamos reduzir tudo para a comparação de número finito de valores de função. Por quê? Porque nós sabemos o que é máximo e mínimo local. Então, como encontrar máximos e mínimos locais? Temos que primeiro encontrar pontos críticos e estudar o comportamento da derivada. Então, se nós temos um número finito de pontos críticos em um intervalo, então somente temos que comparar agora valores da função nestes pontos críticos, ou na verdade não só críticos, mas máximo e mínimos locais. Por que não somente críticos? Porque ponto crítico é onde derivada é zero. Mas existem pontos onde derivada não é zero, mas mesmo assim esse é ponto de mínimo ou máximo local. Como é? Por exemplo, vamos considerar aqui um exemplo esquemático. Ponto onde derivada é zero, isso significa ponto crítico, é ponto onde reta tangente é horizontal. Mas pode existir um ponto crítico onde derivada não existe, ou é igual a mais ou menos infinito. Aqui vamos ter um bico. O que isso significa? Que a derivada é mais ou menos infinito. Isto significa que a reta tangente é vertical, exatamente vertical. Então podemos ter essa coisa do tipo bico. Então, quando a derivada é boa, isso significa ela é contínua, na verdade. Então temos essa curva lisa. Por quê? Porque ela não é quebrada. Isso significa que em cada ponto existe uma derivada boa. Mas aqui, por causa de derivada é mais ou menos infinito, vamos ter essa coisa. E aqui é mínimo local, mas não é ponto crítico. Por quê? Porque derivada não é zero, mas é mínimo local. O que significa mínimo local? Significa que esse valor da função neste ponto é menor do que em uma vizinhança pequena. Para qualquer ponto de uma vizinhança pequena. Então, para encontrar máximos e mínimos locais, precisamos encontrar primeiro pontos críticos, depois temos que observar o comportamento da derivada e encontrar esses pontos onde a derivada fica mais ou menos infinito e comparar valores.
Bom, como então encontrar valores mínimos e máximos de uma função se nós já encontramos máximos e mínimos locais? Nós precisamos somente comparar valor de função nesses máximos e mínimos locais com valores de função nos extremos desse intervalo. Por quê? Porque aqui eu dei alguns exemplos das funções onde mínimos e máximos local não são mínimos e máximos globais. Então, o mínimo global ou máximo global vamos falar, é valor mínimo ou máximo da função no intervalo. Então, aqui temos, neste esboço, temos valor mínimo de função aqui e valor máximo da função aqui. Eles coincidem com valores mínimos e máximos locais. Por que aqui locais? São pontos críticos aqui porque reta tangente é zero. Coeficiente da reta tangente é zero. Mas já aqui vamos ter valor mínimo é aqui, da função é mínimo local, mas valor máximo dessa função não é máximo local. Ele é atingido no extremo desse intervalo. Então, valor máximo global nesse intervalo foi aqui, nesse ponto. Então, por isso temos que comparar sempre com valores nos extremos. E aqui também mínimo local é mínimo global e aqui máximo local é também máximo global. Vamos considerar dois exemplos. Primeiro, temos uma função y igual a essa coisa no intervalo de 0 a 3. Então, vamos encontrar y'. É o seguinte, vamos igualar a 0 para encontrar pontos críticos. Temos dois pontos críticos, temos essa equação, dois pontos críticos, 1 e 2, e valores de função. Podemos definir que esse é máximo local, esse é mínimo local. E como derivada é muito boa, não pode acontecer nem derivada infinita, nem menos infinita. Então aqui temos que acrescentar, temos que verificar obrigatoriamente que esses pontos críticos pertençam ao nosso intervalo de 0 a 3, então 1 e 2 pertencem. Depois temos que comparar valores, temos que encontrar esses valores nos pontos críticos e comparar valores de função nos extremos do intervalo, no 0 e no 3. Então temos esses valores, comparamos, temos esse é mínimo global, esse é máximo global, que são atingidos não dentro do intervalo, mas nos extremos. Então não são máximos ou mínimos locais. Segundo exemplo, outra função, mesmo intervalo. Então, encontramos a derivada e o que acontece aqui, que segundo ponto crítico, cai fora do nosso intervalo. Então, não precisamos até pensar sobre esse quadro. Calculamos valores, temos este valor no ponto 2 é 21, aqui no ponto 0 é 1, no ponto 3 é 1. Então encontramos aqui máximo entre estes três valores e mínimo entre estes três valores. Vão ser mínimo global e máximo global. E aqui máximo global é mesmo máximo local, mas mínimo global não é. Ele acontece
no extremo do intervalo. Agora vamos resolver uma questão seguinte. Dividir número positivo em dois somantes da forma que o produto deles seria maior possível. Vamos resolver com nossos métodos avançados. Temos número A maior do que zero e temos que dividir em dois somantes do x e y, tal que esses somantes pertencem a nosso intervalo de 0 a A. Claro que y é igual a menos x. Então, agora vamos construir a função que temos que estudar. P de x é o produto deles. Temos que encontrar máximo valor dessa função no intervalo de 0 até A. Vamos encontrar derivada. Ela é igual a A menos 2x. E aqui vamos ter valores positivos, aqui negativos, então esse é máximo local. E vamos comparar com valores da função nos extremos desse intervalo, de 0 até A. Então, P de 0 é 0, P de A é igual a. Então, A é máximo global, por isso dividir em dois somantes, são somantes iguais e vamos ter A sobre 2 mais A sobre 2. Mais um exercício. Qual dos cilindros do volume fixo tem menor superfície? A gente fala sobre superfície inteira, não somente lateral. Então, temos fórmula de volume do cilindro. Volume é igual a área de base por altura. Então, a altura é H, área de base πr quadrado, onde R é raio da base. Então, daqui podemos escrever H é igual a V sobre πr quadrado. E agora, a superfície desse cilindro é soma de área de superfícies das bases, são duas, πr quadrado, e superfície lateral, que tem esse valor. Agora vamos somar. Nós obtemos aqui uma função de R. E esse R pertence a 0 até... aqui não tem o limite superior. E agora temos essa função A como função de R, porque volume é fixo. E não podemos aqui deixar, por exemplo, H, porque H não é fixo, mas volume é fixo, pela condição. Então, temos uma função de R. Temos que encontrar a derivada. Essa derivada é essa. E igualar ela a zero. Então, vamos ter daqui, vamos encontrar R0, onde essa derivada é zero. Então, esse valor é valor mínimo, podemos verificar isso. E podemos deixar nessa forma já, mas vamos encontrar H para ter uma solução completa. E agora substituímos nessa fórmula R. E temos H é igual a essa coisa que é igual a 2R. Então podemos falar que tem menor superfície se e somente se a altura desse cilindro é igual ao diâmetro da base.